5 temas que não podem faltar nos seus estudos na área de matemática. Fala galera, bem-vindos ao canal da Profitec, o seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. O meu nome é Maurício e hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente vai te dar 5 temas que não podem faltar nos seus estudos na área de matemática. Mas antes, já curte aí a nossa página, curte também esse vídeo, se inscreve no nosso canal para você receber outros vídeos sobre as ETECs e as escolas técnicas gratuitas e vamos em frente. Primeiro tema, operações básicas. Pessoal, parece que é uma bobagem a gente falar, mas sabe aquelas velhas continhas? Soma, subtração, multiplicação e divisão? Elas pegam muita gente no dia dos exames. E sabe por quê? Uma boa parte dos alunos que chegam para a gente, chegam querendo fazer contas na calculadora. A calculadora é uma ótima ferramenta, mas infelizmente você não vai poder usar ela no dia do seu exame. E uma coisa que acontece muito e as pessoas não se dão conta é que o seu cérebro, assim como qualquer músculo do seu corpo, é treinado. Se ele não se habitua a fazer determinada coisa, ele faz aquilo mais lento, vamos dizer assim. Então, olha, é igual você. Se você não é uma pessoa esportista e decide de uma hora para outra ir para a academia e correr 5 quilômetros, não é nem tanto assim, mas 5 quilômetros, se você decide fazer uma corrida dessa, o que vai acontecer? Você pode até conseguir. Existe uma chance de você nem chegar ao final. Mas você pode até conseguir. E se você conseguir, assim que você acabar, você vai estar tão cansado e seu corpo vai estar pedindo tanto descanso que provavelmente você não volta no dia seguinte. Assim como numa academia, que você começa a coisa e então começa a ir evoluindo nesse treino, a operação matemática também é desse jeito. Não adianta de uma hora para outra você decidir fazer contas absurdamente complicadas. Você precisa saber o básico muito bem. Então, uma coisa que a gente está falando aqui são de operações básicas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações. Claro que você vai ter que saber fazer potenciação? Sim, provavelmente você vai ser cobrado por isso. Você vai precisar saber fazer radiciação? Sim, você vai ser cobrado por isso. Agora, o principal ponto que você vai ter que saber são as 4 operações. E aí, uma coisa que muita gente não entende é que as 4 operações vão entrar na matemática do início ao fim. Você vai usar elas a todo momento. Você pode até não perceber, mas você usa. Quando você resolve exercícios de equação, de regra de 3, ou de diversos temas, problemas mais complexos, todo momento as operações básicas vão estar ali. Então, pessoal, operação básica é uma coisa que não pode faltar. E o legal é que tem uma forma muito simples de você treinar. Você não precisa de uma lista de exercícios e tudo mais para isso. Você pode simplesmente pegar números ao acaso e fazer operações. Escreve eles ao acaso. Comece com números mais simples, de um algarismo, e vai evoluindo para 2, 3, 4, 5. Podem ser totalmente aleatórios. E aí, você usa a ferramenta calculadora como um aliado seu. Você faz essa conta na mão e depois disso, confere a operação na calculadora. E aí você vê se você está sabendo ou não está sabendo. Tome muito cuidado quando você usa uma velha frase que os nossos alunos adoram usar. Eu só vou fazer na calculadora aqui, na hora do exercício, mas na hora da prova eu acerto. Como eu disse, o seu cérebro não funciona assim. Se você não treiná-lo, assim como lá no exercício, você pode não conseguir chegar ao final daquele exercício, ou 2, você pode gastar tanta energia em um exercício que o restante da sua prova ou os outros exercícios vão ficar muito mais complicados. E sempre existe a chance de você fazer operações erradas. Então, olha, operação básica é uma coisa que vai ser cobrada. E não é só em matemática não, vai ser cobrada em física, vai ser cobrada em química, vai ser cobrada até em estudos sociais, em interpretações de alguns gráficos, você vai ter que fazer algumas operações de subtração, por exemplo, de soma ou até de divisão. Galera, quando a gente fala de operações básicas, a gente está falando especificamente dessas 4 operaçõezinhas.
E aí já deixo uma dica aqui. Sabe a boa e velha tabuada, que algumas vezes foi abandonada? Você vai ter que voltar para elas. E olha, eu sei e conheço alguns professores que indicam tabuadas de qualquer número. No meu tempo, e talvez para ser um pouquinho saudosista, sim, eu conhecia a tabuada do 1 ao 10. Eu sei que tem professores aí que falam em tabuada do 12, do 15, do 20. Tudo bem, não tem nada contra. Mas se você souber a tabuada do 1 ao 10, ali na ponta da língua, a chance de você errar os exercícios é muito pequena. E fica muito mais fácil quando você tem um limite. A gente vive falando disso, traçar objetivos que sejam alcançáveis. Então, se você tem que lembrar da tabuada do 1 ao 10, são poucas as operações que você vai ter que fazer. Agora, se você tiver que lembrar a tabuada do 1 ao 99, tudo fica mais complicado. Galera, vale a pena você se dedicar bastante a ficar craque em operação básica. E as que mais pegam, já vou adiantar aqui, é multiplicação e divisão. Principalmente quando a gente fala de números decimais. Então treine esses caras vão fazer diferença para você. Muito bem, tema número 2, regra de 3. Pessoal, você vai usar a regra de 3 e não é só em matemática. Você vai usar em matemática, você vai usar em química e talvez em física. Então, olha lá. Quando a gente fala de regra de 3, é muito claro que você precisa dominar. E tem algumas dicas para você sobre a regra de 3. A primeira delas é, seja organizado. Pega o seu enunciado, entenda que aquele enunciado está falando especificamente de uma regra de 3. Depois disso, a regra de 3 tem uma receitinha. A receita é, organize os dados sempre em 2 ou mais colunas, dependendo se a regra de 3 for simples ou composta. Mas vamos dizer que regra de 3 simples é o principal. Então, organiza lá os seus dados em 2 colunas. Sempre vão existir 2 colunas, 2 grandezas. Pode ser uma coluna de tempo e número de peças, pode ser uma coluna de velocidade e tempo, velocidade e distância, não importa, mas sempre vão ter 2 grandezas envolvidas. E sempre vão ter 3 dados passados pelo problema e um dado que é o que você quer descobrir. Aí tem aquele macetinho de você distribuir isso de forma organizada naquela tabela que você montou de 2 colunas, e descobrir se ela é direta ou inversamente proporcional. É aí que está a chave que pega muita gente. Cuidado com aquele negócio de regra de 3, eu multiplico em cruz e está resolvido. Toma cuidado, se a regra de 3 for inversamente proporcional, você vai errar um exercício à toa. Então, regra de 3 é fundamental para você ter aí no seu arcabouço de resoluções. Vale a pena você saber resolver isso muito bem, porque provavelmente vai cair no seu exame. Bom, o terceiro tema que você precisa lembrar, e precisa saber, e precisa dominar, é porcentagem. E o engraçado é que a porcentagem nada mais é do que uma multiplicação de fração por um número. Ou, o que a gente falou antes, uma regra de 3. Mas as pessoas se confundem. Por quê? Vou dar aqui a dica. Primeiro, não lembram que transformar um número em porcentagem, por exemplo, 10%, é a mesma coisa que você escrever a fração 10 sobre 100. Ou então, não percebem que quando existe um exercício de regra de 3 com porcentagem, esse exercício de regra de 3 com porcentagem, em geral, vai te dar só 2 dados no enunciado. Porque um, que é o 100%, você já tem. Então, toma cuidado. Porcentagem é um item muito importante. E aí, fica uma dica extra para você aqui. Porcentagem de 10% ou de 1% faz muita diferença você saber fazer isso rápido. E lembra, quando você faz porcentagem de 10% ou de 1%, é basicamente você mexer com a vírgula. Se for 10% de alguma coisa, você simplesmente mexe com a vírgula uma casa para a esquerda. Agora, se for 1%, são 2 casas. Porque lembra, é a mesma coisa que você dividir por 10 ou dividir por 100. Pessoal, vale a pena você lembrar disso. Fazer 10% é fácil. Quanto é 10% de 1.200? 120. Quanto é 10% de 5.000? 500.
É muito simples, porque você simplesmente mexe com a vírgula. E 1% a mesma coisa. 1% de 5 mil? 50. Galera, e uma vez que você sabe 1% ou 10%, é fácil achar 3% ou 30%. É só você multiplicar por 3, nesse caso, quando você sabe 1% ou 10%. Entendeu como é importante você saber e dominar essas porcentagens? Tem alguns numerinhos que também são básicos. Por exemplo, 25% é a mesma coisa que você dividir por 4. 20% a mesma coisa que você dividir por 5. 50% você não tem dúvida, é a metade. Então, toma cuidado. Você precisa saber esses macetes, porque não esquece, a sua prova também avalia tempo. E tempo que você vai precisar usar nas questões de português, que exigem muito mais leitura, nas questões de história e de geografia, que exigem muito mais leitura. Legal? O quarto tema que você não pode não dominar é a equação do primeiro grau e sistema do primeiro grau. Eu coloquei esse daí em um único tema, porque basicamente o sistema do primeiro grau é você escrever duas equações do primeiro grau. Toma cuidado com as letrinhas que você vai escolher. A gente fica muito habituado a usar X, mas não precisa ser assim. Ou até, se você pode vir de uma escola que te ensina com A e B, não importa. Mas tente dar um toque que te facilite na resposta. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui genérico. João foi a uma papelaria e comprou lápis e borracha. Por que eu vou chamar o lápis de A e a borracha de B? Se eu posso chamar o lápis de L, que me lembra que eu estou falando de um lápis, e a borracha de B. Facilita, porque na resposta, o exercício em geral vai estar te perguntando alguma coisa assim, quanto custa o lápis ou quanto custa a borracha? E a partir daí, você pode simplesmente olhar a letra e saber a resposta. Você não imagina a quantidade de pessoas que resolve o exercício certo e dá a resposta errada pela pergunta. Então, quanto menos você se atrapalhar, melhor para você. Vale a pena você montar o seu exercício e pensar no seu exercício de uma forma que facilite a sua vida. Além disso, uma outra dica para sistemas de equação do primeiro grau é você olhar para a pergunta e ver o que ele está querendo saber. Se ele está nesse exemplo que eu te dei, querendo saber o valor do lápis, você vai isolar L. Fica fácil quando você faz isso, porque a resposta da sua conta vai ser exatamente a pergunta. Então, você pensar na forma de resolução enquanto você ainda não está resolvendo, faz todo sentido. Principalmente em problemas, a gente orienta muito os nossos alunos que o primeiro passo não é sair resolvendo, é entender o problema. Uma vez que você entende o problema, você sabe aquilo que você precisa entregar no final. E a partir daí, a chance de você errar é muito menor. Então, sistema do primeiro grau e equação do primeiro grau são pontos muito importantes. E aí não esquece que ele vem com pontos anteriores. Operações básicas, por exemplo. Você precisa saber montar uma equação que às vezes vai levar uma porcentagem. Você precisa dominar frações, como que eu resolvo frações. Então, não esquece, você precisa saber as regrinhas de resolução de equação e de sistema, mas você também precisa dos conhecimentos anteriores. E por último, pessoal, um tema que tem sido muito recorrente e também não é só na matemática. O tema que às vezes as pessoas acabam errando por descuido. Interpretação e leitura de gráficos e tabelas. Isso vai cair em matemática, isso vai cair em física, isso vai cair em história, isso vai cair em geografia. Isso cai até em português algumas vezes, porque interpretar um determinado dado faz parte de uma capacidade que você precisa adquirir, que não é apenas leitura, é compreensão daqueles dados e entender como isso se relaciona. Então, a leitura de dados e tabelas faz muita diferença na hora de você resolver. E a leitura de gráficos também. E como você ganha esse conhecimento? Bom, ou você pode já gostar do tema e ir na internet, buscar sobre isso também, ou você pode resolver exames que já passaram no vestibulinho. E aí você vai ter uma ideia de como aquilo é cobrado. Legal? Pessoal,
Esse é um vídeo mais curto, um vídeo que vai te ajudar a focar nesses cinco itens. Lembra, você não precisa dominar todo o aspecto da matemática, você precisa dominar aquilo que mais cai. Então, esses são 5 temas que são muito recorrentes, principalmente no vestibulinho da ETEC. Legal? Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte aí ele para que chegue a mais gente, né, no YouTube. Também curte a nossa fanpage lá no Facebook. Se inscreve no nosso canal para receber outros vídeos. Não esquece de clicar no sininho e divulga isso, compartilha para os seus amigos para que eles também dominem mais esse conteúdo. Ah, e por último, se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou sugestão de tema para a gente também falar aqui, comenta lá, a gente vai ler e vai providenciar alguma coisa nesse sentido. Beleza? Galera, bons estudos, muito obrigado e até a próxima.